É isso aí, estamos aqui, estamos ao vivo e a cores. Vamos trocar uma ideia hoje com Sara. Sara Cassa, uma das alunas aí do Mecanismo IRF, que fez transição de carreira, né? Ela estava numa área e está praticamente aí indo para o campo para trabalhar com fauna. Certo? É isso aí, Sara, seja bem-vinda. Oi, Léo, obrigada pelo convite. Prazer falar com você. Maravilha. E aí, que esse programa, né? Ele é o seguinte: a gente vai estar aqui analisando e vendo, né, os passos de quem, os passos que as pessoas deram, que os alunos deram para se inserir ou se manter ou reinserir no mercado trabalhando com fauna. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna e um dos criadores do mecanismo IRF. E a gente vai bater um papo aí com a nossa aluna. E primeiro eu quero agradecer aí por você ter topado e compartilhar teu resultado, né, tuas experiências com outras pessoas, para mostrar assim que realmente que isso é possível, né, que existe e é muito bom, né, compartilhar esse tipo de resultado e conteúdo. E aí, para validar esse bate-papo, né, e a gente começar, eu queria te fazer duas perguntas assim bem simples. A primeira é: qual é o resultado que você teve com o mecanismo IRF, ou seja, qual é o resultado que você teve depois de aplicar as técnicas do mecanismo IRF? Foi um contrato assinado. O meu resultado foi esse. Melhor impossível. Legal, maravilha. A gente vai conversar mais sobre isso, então. E o segundo é: em quanto tempo você conseguiu sua oportunidade após utilizar as técnicas do mecanismo IRF? Eu comecei o mecanismo em novembro e em março eu assinei o contrato, então foram 4 meses. Legal, maravilha. Muito bom, né? E o fato é o seguinte: antes de a gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouco aí da tua história, como é que tudo aconteceu, e contar um pouquinho mais aí sobre a Sara. Então, Léo, eu me formei em 2016, sou formada em bacharelado em ciências biológicas. Depois que eu me formei, eu fui convidada a atuar com projetos de monitoramento de fauna. Eu atuei como auxiliar e eu fiquei por uns 2 anos atuando. E aí eu tive uns problemas de saúde e eu precisei parar, sair. Tive que fazer uma cirurgia e aí demandou um tempo da minha vida que eu não podia estar em campo, né? Eu tive que sair. E depois que eu saí, eu fazia parte de um grupo de profissionais autônomos, uma equipe fechada, e aí o pessoal precisou me substituir, né, até para terminar os projetos que eu ainda estava fazendo. E aí depois eu não consegui mais voltar, por, sei lá, falta de, sei lá, networking, né, contatos e tudo mais. E aí eu acabei indo para a área da saúde. E aí eu trabalhei com biologia molecular, então desde 2018 até 2020. E aí, no final do ano passado, eu resolvi parar tudo e me dedicar. Foi quando eu conheci o mecanismo, porque eu sabia que era o que eu queria fazer. Eu não queria trabalhar na área da saúde, não era o que eu quero, não é a área que eu gosto, não é a área que eu acho que eu tenho um potencial a ser desenvolvido. E aí foi quando eu conheci a biotrópica, e aí no novembro eu já comecei o mecanismo. Legal, muito bom saber um pouquinho mais aí, né, da tua história. E eu queria entender qual era o teu problema, né, a tua dificuldade antes de conhecer o mecanismo IRF. Eu acho que era muitas crenças limitantes, na verdade, que eu descobri depois com o mecanismo, né? Mas aquela história de, não tem vagas para o mercado ambiental, é um mercado muito restrito, você tem que ser indicado, senão você não consegue entrar.
porque como eu tinha sido convidada, né, a entrar, eu tinha essa ideia de que se eu não conseguisse dessa forma, eu não ia conseguir nunca. E aí eu desencanei e fui para outra área procurar emprego, né? Fui trabalhar com outra coisa, assim. E aí depois que eu entrei no mecanismo que eu vi que não tem nada a ver isso. Até para quem nunca trabalhou, né, na área, nunca teve experiência, é totalmente possível, assim. Mas acho que era a minha ideia de não existir trabalhos nessa área e não ser, ou se tinham trabalhos, oportunidades, era voluntariado. Essas coisas que as pessoas falam pra gente. Então, você estava falando, eu estava aqui pensando, e eu queria entender mais qual era o porquê. No caso, eu consegui enxergar duas coisas. Primeiro, são as crenças, né, que você trouxe nessa questão de que, enfim, a dificuldade, né, de entrar no mercado. E a segunda coisa é de você trabalhar numa área que não é o que fazia o teu coração cantar. Como que você se sentia nessa época? Qual era o sentimento? Então, era aquela ideia de que eu precisava trabalhar e sendo na área da biologia, estava ok, assim. Nessa época eu pensava dessa forma. E as pessoas falavam para mim: ah, nem sempre todo mundo consegue trabalhar com o que gosta, né? Mas às vezes trabalho é o que aparecer, assim. Então você tem que pegar o que aparecer. E aí eu fui incorporando essa ideia, só que eu não tinha, assim, eu acho que eu não tinha aquela vontade, sabe, de trabalhar, de acordar feliz, de fazer o que gosta. Assim, é uma área legal, interessante, mas não era pra mim, assim. E aí, com o tempo, eu fui cansando, fui sendo desmotivada, não tinha aquela vontade de ir fazer, e aí eu falei, não, tá errado, né? Alguma coisa não tá certa aqui nesse meio, vou ter que pensar melhor. E aí eu fui encarando isso, na verdade, porque era uma questão que eu deixava de lado, assim. Eu não queria olhar para aquilo, porque eu estava frustrada. Basicamente era isso, assim. E aí eu fui deixando de lado, não queria olhar para aquilo, para não encarar essa frustração. Até que eu falei, não, ou eu resolvo isso agora, ou eu vou ficar nessa para sempre, né? E aí você foi lá e deu um checkmate, né? Pegou as rédeas aí da vida, colocou na mão e, enfim, tá começando a colher teus resultados. Mas a gente vai chegar lá. Eu quero entender, agora que eu entendi, porque, enfim, parece, é mais comum do que se parece, né? Essa questão da frustração e o desânimo, né? Isso vai tomando conta, né? Dia após dia, e parece que você está carregando uma bola nas costas, né? Um peso e tal. E só que aí você conheceu o mecanismo. Eu queria entender como que você conheceu o mecanismo IRF. É, Léo, foi exatamente isso. Foi no Instagram, eu acho que eu estava vendo alguma publicação, assim, relacionada, e aí eu vi alguma propaganda da Biotrópica, e aí eu comecei a seguir, né, o perfil. E isso eu ainda estava trabalhando com saúde, e já fazia um tempinho, aí eu via, né, a propaganda da missão e tal, e aí eu olhei, tipo, várias vezes, assim, na minha cara e eu ignorava. Eu, ah, legal, legal, só foi me chamando a atenção. E aí depois eu fiz a missão. Eu falei, ah, vamos ver o que que é isso aqui. Eu fiz a missão, aí achei super interessante, fiquei animada e tal, mas eu ainda estava insegura, né? Ainda estava com essas crenças todas que eu te falei. E aí eu falei, ah, tá bom, vou ver isso uma hora. Até que no final do ano passado, né, um pouquinho antes, lá para setembro, outubro, eu fiz a segunda missão, e aí eu falei: "Ah, não, acho que eu vou entrar nessa. Eu acho que é aqui mesmo que eu vou conseguir". Nossa, e é tudo. Oi? E aí eu fui com tudo, Ah, assim. tá. Nossa, aí eu fiquei, falei: "É isso, é isso". Que irado. Agora, por que você decidiu dar esse voto de confiança aí quando você viu a missão pela segunda vez?
Eu acho que foi tudo que vocês falam, assim, de ser possível, né, e tipo, direcionar a gente, não é só falar: "Ah, tem oportunidade, legal", né, tipo, se vira aí. Não, tem toda uma estratégia, tem toda uma psicologia por trás, isso daí vai dando força, assim, vai te direcionando, você fala: "Nossa, então beleza, vou fazer, né, vamos ver o que que dá". E dá, só dá. Muito bom. Aí, o fato é o seguinte, beleza. Aí você entrou no mecanismo. Agora conta aqui para mim quais foram as dificuldades que você teve em aplicar o mecanismo IRF. Primeiro, Léo, acho que foi toda essa questão, das crenças que eu te falei, né, a questão psicológica, acho que a primeira barreira foi a minha, de falar de desconstruir mesmo tudo que eu achava que era, como o que que eu tinha como verdade, assim. Primeiro acho que foi desconstruir isso e falar: "Não, espera aí, não é assim do jeito que você tá pensando, né, as pessoas conseguem". E aí, essa parte dos resultados, né, entrevista com a galera que já estava atuando, isso também dá um gás, assim. Você fala: "Nossa, ele conseguiu, ela conseguiu, então, né, por que que eu não vou conseguir?". As pessoas conseguem de verdade. E aí, também a timidez, essa questão da comunicação sempre foi muito difícil para mim, eu sempre coloquei muitas barreiras, né, eu sempre me reprimi muito nesse sentido, e eu acho que isso também foi uma dificuldade minha no início, quando eu comecei a atuar na monitoria no monitoramento, e depois que eu olhei para isso e falei: "Tá, isso é uma coisa que eu preciso melhorar". E aí eu comecei a me desafiar, né. Falei: "Não, espera aí, então vamos lá, por mais que eu estivesse morrendo de vergonha, eu vou falar com essa pessoa, eu vou mandar uma mensagem, né, vou fazer abordagem, vou seguir do jeito que você tá falando ali". E aí eu comecei indo assim, né, me desafiando. E acho que também uma barreira para mim era a questão do gatilho da autoridade, né, de postar os conteúdos nas redes. Isso também para mim era uma barreira muito grande, porque, nossa, eu achava que as coisas que eu tinha para falar não eram interessantes, então acho que era mais uma questão de autoestima, né. E aí eu fui recebendo elogio, assim, de pessoas, de profissionais, falando: "Nossa, escreve bem, né". Começou a Nossa, isso foi me dando mais estímulo, assim. Falei: "Nossa, então acho que dá certo mesmo isso, né, vamos ver". Aí fui fazendo, aí foi indo, assim, aos poucos, né, mas foi indo. Legal, muito bom saber, né, que tipo, não é fácil, né? O campo de Não. batalha é o campo de batalha, o importante é fazer. E você fez, né? Então, hoje, quais são os resultados reais que o RF trouxe para a tua vida? Olha, eu acho que, primeiramente, assim, dessa desconstrução de crenças, que foi uma coisa muito importante para minha vida pessoal, né, além do material. E eu acho que, para mim, assim, eu até falo para as pessoas, para mim o IRF, ele foi como, eu tivesse em movimento, assim, foi toda uma situação que me colocou em função da lei da atração. Comecei a atrair o que eu queria, assim. E eu comecei a vivenciar isso no IRF. Isso é uma coisa que eu não tinha antes, né. Como eu estava em outra área e tudo mais, eu não tinha muito contato. E aí lá no IRF a gente começa a ter esse contato, assim, como se a gente estivesse vivenciando aquilo no campo, e até o sentimento que você tem assistindo os vídeos, fazendo as aulas, nossa, como se você estivesse fazendo aquilo lá. E isso traz toda uma mudança energética, né. Pelo menos para mim, assim, foi acho que a primeira coisa que me mostrou: "Nossa, funciona dessa forma a vida, sabe? O mundo é assim". E essa questão de superar, né, as barreiras da timidez, da vergonha, poder abordar uma pessoa e conversar e trocar uma ideia tranquila, assim, sem pressão, isso foi um resultado meu, assim, foi uma experiência bastante válida para mim, que era uma barreira.
E a parte material, né, do contrato, de ter essa oportunidade, sim, que eu nunca trabalhei com resgate antes, vai ser tudo do zero, né. Mas é isso, parece que eu me sinto preparada, porque parece que eu já fiz, assim, e eu fiz no mecanismo, né. As pessoas falam: "Não, mas você fez o quê?". "Não, não fiz, mas é como se eu tivesse feito". Voltei? Voltei, né? Voltou, voltou. O áudio tá a mesma coisa? Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, eu entendi, né, o que você trouxe, e muito bom, assim, você estava falando e eu estava imaginando. E aí, você chegou e tu assinou um contrato, né? Coisa aí recente. E como que você se sente agora, sabe? Daquela Sara que estava frustrada, né? Estava num trabalho que não queria estar, estava com as crenças limitantes, digamos. E agora, como que você se sente? Nossa, outra pessoa, assim. Eu tô mais feliz, parece que as coisas estão se encaixando, sabe. Parece que: "Nossa, legal, agora eu tô onde eu queria estar", assim, no sentido de interno, assim, de sentir aquilo, de tudo isso que essa experiência proporciona, né. De você fazer o que você gosta, de você ter uma chance, né. E aí eu fico pensando em dar o meu melhor sempre, e parece que isso que faz, sei lá, a alma vibrar, né. Maneiro, muito bom saber disso e saber que, enfim, que isso aconteceu com você. E aí eu fico me perguntando, a Sara, antes de entrar no mecanismo IRF, e a Sara hoje. Sara, compartilha comigo se puder ser o mais específico assim possível, qual o resultado assim, o que que o mecanismo fez que você nem imaginaria que seria possível? O que que ele fez na sua vida? Alguma coisa que você nem imaginava ano passado que hoje acontece? Então, Léo, uma das coisas que a primeira coisa que eu penso quando você fala isso, é que quando eu comecei eu tinha já o LinkedIn, né, mas eu não movimentava e estava lá no limbo, assim, eu nem mexia nele e tal. E aí depois que eu entrei no mecanismo, que eu comecei a me dedicar e a entender, e aí como trabalhar com essa rede, eu comecei a receber propostas, assim. Por exemplo, as pessoas me fazem conexões e já na o pedido da conexão, né, e já no pedido da conexão já tem uma mensagem lá: "Olha, precisamos, de biólogo para o monitoramento ou para o resgate", e já pedindo, assim. Isso é uma coisa que eu nem imaginava que assim, chegaria dessa forma, né, porque essa oportunidade de resgate chegou dessa forma. E eu não tinha conexão da pessoa, assim, eu recebi a mensagem, e aí que eu fui conversar e tudo mais, né. Até então era só uma vaga lá. Mas outras pessoas, outros profissionais de outras áreas, assim, precisando de monitoramento, pedindo orçamento, isso nunca aconteceu, né. E aí eu falava: "Nossa, mas", era um pensamento assim: "Nossa, mas eu sou profissional o suficiente para fazer um orçamento, sabe, e mandar, assim". Aí eu comecei a me sentir uma profissional, na verdade, porque até então, sabe, é tipo: "Ah, eu fiz biologia, tá bom", sabe. Era mais ou menos isso, assim, isso mudou pra mim bastante. Que maneiro, isso aí é o na dentro das necessidades básicas humanas, é como se fosse a quarta, que é a autorrealização, né? Ou seja, você está se sentindo realizada, né? E é o último pilar, né, dentro da psicologia de Maslow que fala. Ou seja, tem as necessidades básicas, que é, enfim, comer, né, beber, depois necessidade de segurança, depois necessidades sociais, e aí depois essa questão aí também da autorrealização. É muito bom ver isso, dá para ver nos teus olhos aí que você está feliz e pronto aí para esse próximo desafio, né? Como que foi essa questão aí para você assinar esse contrato e quando que você vai, aonde que é esse projeto?
O que você puder compartilhar disso, tá bom? Eu queria saber, entender mais. Então, eu acho que até a gente assinar um contrato, a gente não acredita, né? Que eu fiquei, até, acho que até agora eu não tô acreditando que vai rolar. Mas, na verdade, o processo está acontecendo desde fevereiro, que eu recebi a proposta, né? Tipo, o pedido lá no currículo, aí fui fazer, aplicar o mecanismo mesmo, conversar com as pessoas, até eu conseguir chegar no diretor, e aí o diretor me indicar para a vaga, que era uma outra empresa que estava, desculpa, era uma outra empresa que estava fazendo a seleção, e aí demora, né? E eles estão na LI agora, e aí eles estão resolvendo muita burocracia mesmo, a partir do órgão de autorização, e a gente está nesse momento. Então, até acontecer tudo, né? Eu teve momentos que eu desencanei, eu falei, ah, nem sei se vai dar certo isso. Até então não tinha nenhum contrato assinado, né? Ah, tá bom, deixa lá, vou continuar aqui fazendo, né? Uma hora vai. E aí eu assinei no final do mês passado, né? E a gente iria para campo a semana passada. Só que parece que surgiu mais uma autorização. E aí foi protocolado lá no órgão e o pessoal está esperando a liberação para a gente poder ir para campo. Seria a liberação para a gente realmente poder manejar os animais no resgate, né? A licença de captura e tudo mais. E vai ser uma duplicação de rodovia, né, no interior de São Paulo. E a princípio é simples, não é uma linha de transmissão lá no meio da Amazônia, né? É mais tranquilo, assim, também. Eu fiquei mais tranquila em relação a isso, que eu falei, bom, aqui eu ainda conheço algumas coisas, né? Mas o meu sonho mesmo é ir lá para o meio da Amazônia e aprender mais que nunca. Mas é isso, estou super ansiosa com esse trabalho e espero que aconteça logo. Maravilha, tá rolando, né? Vai rolar enfim, é só o começo, né? Você fez aquele 1% todo dia, né? Que a gente fala e, enfim, tá colhendo teus resultados. Isso é maneiro demais, é o que a gente gosta, por isso que o mecanismo existe. É para colocar aí pessoas como você no campo de batalha e continuar, né? Continuar a fazer essa roda girar. Então, eu queria ou gostaria que você compartilhasse, tipo, com quem tá vendo a gente aqui e, pô, sei lá, vou construir aqui. Ano passado, digamos que tem uma Sara do ano passado aqui vendo esse vídeo. E essa Sara tá querendo ter os mesmos resultados que a Sara de hoje. O que você falaria para Sara que tá vendo esse vídeo agora? Então, eu falaria para ela entrar para o mecanismo, primeiramente, e fazer tudo que é falado lá, porque realmente existe todo um processo. Não adianta pular também, a gente fica ansioso, né, querendo fazer a coisa acontecer, às vezes já pula lá para o 555.5, mas não, tem todo um preparo. Por isso que eu até falei dessa questão da movimentação, né, da lei da atração. Você começa a vivenciar aquilo primeiro, fazer todos os dias, né? É como se você mantesse sempre fresco na sua cabeça isso. Então, depois para você agir, sim, você precisa de um preparo, por mais que você já esteja no meio, né? Mas para essa Sara que não estava, assim, eu falaria para fazer os processos 1% todo dia, né? Não fazer correndo de qualquer jeito, principalmente, se dedicar ali e focar a atenção naquilo e movimentar as redes, porque hoje em dia, através das redes que a gente obtém resultados, assim, concretos. Porque você, é o que o Renato fala também, né? Você é exposto, você tem que se fazer ser visto. E aí as pessoas vão conhecer o seu trabalho, porque você vai criando esse gatilho da autoridade, né? Que a gente usa nas redes. Você vai
é como se você montasse um portfólio ali, as pessoas vão ver, nossa, ela entende do que ela está falando mesmo, né? Não é só o título lá, porque não adianta você ter um título, porque eu achava isso, a gente saía da faculdade já com um emprego na porta, né? Nem corria atrás, assim, eu tinha muito essa crença. E aí eu vi que não é assim, eu tive que dar uma volta ao mundo para trabalhar com o que eu queria, porque eu não conhecia esse atalho. Mas depois que eu conheci o atalho do mecanismo, tudo mudou, assim, porque é exatamente isso, é te mostrar, direcionar e falar, não, não precisa ficar dando volta, sabe? Só ir ali e fazer aquilo que funciona. Realmente funciona aplicar o mecanismo. Fora que você conhece gente muito legal, gente bacana que te ajuda, assim, tem muita gente que não responde também essas mensagens e tá tudo bem, cada um tá com a sua vida, vivendo seus problemas e processos. Mas tem muita gente legal, assim, muita gente que ajuda, por mais que não tenha ninguém com uma proposta ali para te fazer, tem gente te dando dicas, olha, procura fulano, segue ciclano, porque ele fala do assunto que você gosta, sabe? E aí nisso, isso faz parte do movimento, assim. Então, eu acho que é por aí. Legal, maravilha. E quanto tempo que é esse contrato aí que você assinou? O contrato que eu assinei é até o final do ano, até dezembro. Legal. E do investimento que você fez para o mecanismo, acredito que você vai ter o retorno muito em breve, né? É, sim. E acho que já no primeiro mês já ainda sobra para investir em outros cursos da Biotrof. Quero fazer Legal. o Dear Pet do Renan. Muito bom. Seja bem-vinda já. Que bom. Obrigada. Maravilha saber. E, Sara, seguinte, você está entrando no mercado agora, digamos assim, né, com uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, enfim, a gente sempre gosta de deixar muito claro que você vai trocar de problema, né? Essa é a pegada. E a visão é que problema é solução, naquele 1% todo dia. E beleza, hoje, né, a Sara está entrando no mercado. O que a Sara vai estar fazendo? Onde vai estar a Sara daqui a 5 anos? Olha, Léo, eu pretendo fazer uma rede bem sólida, assim, me dedicar a isso, às conexões e conhecer pessoas e trocar experiências. E daqui 5 anos eu pretendo estar com a minha empresa de consultoria, fazendo consultorias pelo Brasil. Um sonho ambicioso, mas é o que eu gostaria mesmo, assim. E até com fazer parcerias, né? Por aí, é isso que eu gostaria. Legal, seja bem-vindo ao time, né? A Biotrópica Consultoria é uma empresa de consultoria e, enfim, e ela é totalmente, talvez as pessoas saibam, talvez não, mas a consultoria online são duas empresas totalmente home office, né? Online, ou seja, o mundo mudou, né? E aí a gente troca ideia nos bastidores, né? Entre os sócios. E, tipo, para você ter uma ideia, beleza, a Biotropa Consultoria tem 11 anos de estrada, né? Só que, enfim, ela bateu muita cabeça, né? Até entender a importância de você ter um mentor ou ter alguém que já chegou aonde você quer chegar te instruindo, né? Porque você trouxe uma fala muito importante do que o mecanismo é como se fosse um atalho para você. Ou seja, você pode perder tempo, né? E acredito que um dos maiores problemas dos seres humanos é como que eu ganho mais dinheiro e como que eu perco menos tempo, sabe? Então, ficou bem claro para mim. E aí, tipo, e é possível, sabe? Hoje, você tem uma empresa totalmente online e home office, né? A gente estava fazendo as contas na Biotropa Consultoria, a média de faturamento anual está beirando ali os 450, 500 mil reais. Ou seja, é possível, sabe? É bom demais e quem sabe um dia a gente também não monta um mecanismo IRF Advanced aí para quem quer construir uma empresa do zero, totalmente online de consultoria ambiental, para conseguir um faturamento de até 450 mil reais por mês e poder ajudar e acelerar nesse processo aí também, que eu acho que é o que está faltando, né? A gente pega o conhecimento e guarda para a gente, ou fica, né, só no nosso processo. E é legal você trazer essa visão, por quê?
Você está se inserindo no mercado. A visão de quem quer só trabalhar tá tudo bem, né? Quer se inserir, quer crescer na empresa, show. Agora, se você já está com essa visão, com essa mentalidade empreendedora, que eu acho que o mecanismo tem a sua culpa, né? Dentro disso aí. É hoje, né? Hoje que eu digo assim, é o presente que você já tem que começar a dar esses passos, esses pequenos passos aí, para começar a pensar, né? E você realmente se transformar no que você quer ser daqui a 5 anos, porque é um processo, né? Não é uma varinha, tum! Aí Sara, empreendedora com a empresa faturando não sei quantos mil por ano. É um processo. Muito bom saber disso, sabe que você pode contar aí comigo, com o Renato, né? Às vezes quem está vendo a gente não sabe, o Renato é um dos criadores do Mecanismo IRF também, um dos sócios da Biotrópica, e você pode contar com todo o time aí da Biotrópica, um grupo, né? Com a galera toda, com a família toda que foi criada. Eu desejo muito sucesso para você aí nesse novo trabalho. Eu já trabalhei com duplicação de rodovia, realmente, fica tranquila, é mais tranquilo na questão assim do trabalho pesado, só que por outro lado, o que acontece? Digamos que os coordenadores, os chefes e tudo mais, eles conseguem ir mais para frente, né, do campo. Então, a fiscalização tá bem ali em cima, sempre vai ter alguém te olhando, te monitorando, vendo se você está fazendo certo ou errado. E aí é uma oportunidade também, né, para mostrar trabalho e tal, e fazer o que os outros profissionais não fazem. Então é isso, sucesso aí. É o que talvez semana que vem você esteja indo para o campo? Talvez, espero que sim. Legal. E você vai com auxiliar ou vai ficar sozinho? Então, vai ter auxiliar, mas nesse primeiro trecho que foi liberado da rodovia, que foram uns 10 quilômetros, vai ser eu e mais um veterinário. E aí tem mais um veterinário que ele vai ser um suporte, né? Caso precise. E aí, conforme for liberando os outros trechos, aí vai cada um para uma frente com auxiliar. Que legal, né? Ou seja, é o que a gente está falando, né? Você está trazendo aqui, né? A área tem para veterinário e para biólogo, né? Ou seja, trabalha em conjunto. Sem aquela concorrência lá que as pessoas gostam de filtrar nas nossas cabeças, né? E, Sara, para a gente ir finalizando, né? Também não tomar muito do seu tempo. Se você quiser, fica à vontade aí para deixar uma mensagem final, nem que seja para quem está vendo a gente aqui, ou que seja até para você mesmo, para você ver esse vídeo daqui a 1, 2, quiçá 5 anos, né? E ver essa transformação. Fica à vontade. Para a Sara do futuro, foca que dá certo. E para o pessoal, é isso também, gente, tem que focar. A gente tem uma. Às vezes acontece, né? A gente tem momentos e às vezes a gente desanima, às vezes a gente acha que não vai dar certo, porque demora, às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, né? Mas as coisas não funcionam dessa forma, o mundo não gira ao nosso redor, existe toda uma cadeia de processos acontecendo, então eu acho que é cultivar a paciência e a persistência. Eu acho que é por aí que, quando a gente foca no sentido de vivenciar aquilo mesmo, sentir, né, colocar na sua cabeça que vai dar certo, que você vai conseguir, vai vir uma hora. Às vezes não é na nossa hora, mas acontece. E assim, foca, dá o seu melhor sempre, né? E durante os trabalhos práticos ali na vivência do trabalho mesmo, dá o melhor de si, né? Que é o que vocês falam. Se você promete 12, entrega 13, 14, vestir a camisa da empresa, porque a gente precisa fazer, né, o nosso melhor e a gente tem que ser visto também, porque a gente tem muito potencial, né? Acho que todo mundo tá no mecanismo ali já é diferenciado por querer bastante aquilo. E não sendo essa fórmula mágica, é mais legal ainda, assim, porque você faz acontecer, né? Tem os nossos mentores direcionando a gente, mas a gente está fazendo aquilo, assim. Isso é muito legal porque te empodera. Você fala, nossa, realmente, eu consigo fazer isso. Não é minha mente que, com as minhas ideias limitadas, que vai impedir isso, né? Então, acho que é por aí, assim.
Dá o 100% no final, mas 1% todo dia, porque é o esforço diário que vai fazer a gente chegar, né, onde a gente quer, não é de repente, assim, do dia para a noite, né, um pouquinho todos os dias que a gente vai concretizar aquilo que a gente almeja, então é isso. Maravilha, muito bom. Obrigado demais aí por você ter aceitado, ter, né, participado desse bate-papo, desse resultado do IRF. Novamente aqui para deixar claro e não ter dúvidas que eu desejo todo sucesso aí nessa trajetória. Deixar claro também que é só o começo, né? Outras dificuldades aí vão vir, mas aí que tá, a mentalidade está preparada e constante preparação. E é isso. Obrigado aí. E quando você já tiver aí, eu não sei se você vai de carro ou de avião, não sei se é perto da tua região aí, manda uma foto lá pra gente lá, que a gente vai querer saber e ver como é que tá todo o processo. Combinado? Certo, Léo, muito obrigada pela conversa. Sempre legal falar com vocês. E obrigada pelas mensagens de incentivo e de força, sempre abrindo a mente da gente. Isso é muito legal, faz toda a diferença também, dá um gás, assim, aquele estímulo, né? E muito Legal. obrigada, espero que seja o começo mesmo e poder compartilhar com vocês. Valeu, Sara. Só o começo. Obrigada. Obrigado. Viu? Tchau, tchau. Tchau.